bem? Eu sou a professora Carla Dias e esse ano nós estaremos juntos discutindo diversos assuntos dentro do campo da biologia. Bom, nessa nossa primeira videoaula a gente vai falar sobre vacina, né? Vocês viram aí na thumb do vídeo o tema da aula de hoje, vacina. E eu resolvi falar sobre esse tema por motivos óbvios. A gente está no meio de uma pandemia e a vacina, ela é a principal forma de tentar tirar a gente de dentro desse buraco que a gente está enfiado. Bem, então na aula de hoje a gente vai responder algumas das perguntas em que a maioria das pessoas devem estar se fazendo nesse momento, né? Em primeiro lugar, o que é a vacina? Como que elas funcionam de maneira geral, né? E algumas dessas perguntas que eu tenho escutado pipocando por aí em rede social, grupo de WhatsApp, quando eu peguei o trem, enfim, e as pessoas conversando sobre esses assuntos nos espaços em que eu circulei ou que eu estou virtualmente, né? Será que a vacina faz mal? Essa vacina ou outras vacinas fazem mal? Será que tem chip na vacina? Será que é uma maneira do governo me monitorar? Será que se eu tomar a vacina eu vou ficar doente? Enfim, e a gente vai falar sobre alguns aspectos que costumam aparecer de maneira geral na sociedade quando a gente fala sobre vacinação, né? A gente vai falar sobre o movimento anti-vacina e a gente vai falar também sobre o processo de produção das vacinas que estão disponíveis hoje para o mundo inteiro contra a Covid-19 e por que ela foi produzida de maneira recorde, tá? Bem, antes da gente falar sobre a vacina propriamente, primeiro vamos entender como que o nosso sistema imune ou o nosso sistema imunitário funciona, tá? O nosso sistema imune, ele tem a possibilidade de combater um agente invasor de forma individualizada. Então, quando uma bactéria ou um protozoário, ou um vírus, ou qualquer outra partícula estranha que seu corpo não é capaz de reconhecer como fazendo parte do seu organismo, ele invade o seu organismo, o sistema imune, ou o sistema imunitário, é responsável pelo combate a esse agente estranho. Bem, as células principais relacionadas a esse combate dos agentes estranhos são os linfócitos, as células chamadas de linfócitos, e os plasmócitos, que são produzidos na medula óssea, são produzidas no sistema linfático e em algumas outras partes do corpo. Bem, quando um organismo estranho infecta o nosso corpo, o nosso sistema imune produz substâncias chamadas de anticorpos, tá? Esses anticorpos, eles são capazes de reconhecer substâncias que estejam na superfície desse agente infeccioso, né? A gente chama essas substâncias presentes na superfície do agente infeccioso como antígeno. Então, o anticorpo produzido pelo sistema imune reconhece o antígeno que existe na superfície do agente infeccioso e isso vai desencadear toda a resposta do sistema imune. Os anticorpos, eles são específicos. Para cada antígeno, o sistema imune produz um anticorpo. Assim, o sistema imune produz milhões de tipos de linfócitos B, cada um com um anticorpo específico na sua membrana. Quando um agente infeccioso infecta o seu organismo e esse anticorpo presente nesse linfócito reconhece esse antígeno, esse linfócito, então, que tem esse anticorpo específico, que está ligado a esse antígeno, vai induzir a multiplicação de plasmócitos, tá? Os plasmócitos, então, vão produzir anticorpos que vão circular pelo sangue. Vão aparecer no sangue, então, aglomerados. O antígeno, né, que faz parte daquele agente infeccioso que infectou o seu organismo, ligado ao anticorpo que está presente na superfície do linfócito B, aglomerado ainda com plasmócitos que vão atrair outras células de defesa, como é o caso dos macrófagos, tudo isso para impedir com que esse agente infeccioso permaneça circulando pelo organismo. Aí é que vem a sacada mestre.
Alguns desses linfócitos B que foram ativados pela presença do antígeno vão se transformar em células de memória. Então, é como se essas células que apresentam esse anticorpo ficassem guardadinhas lá dentro do nosso organismo, né? Esperando o corpo entrar novamente em contato com aquele antígeno, né? Com aquele vírus ou com aquela bactéria, para de novo desencadear uma resposta imune. É dessa maneira que a gente ganha imunidade a determinadas doenças, como é o caso da catapora, tá? É dessa forma que a vacina funciona. Ela tem a função de ativar o nosso sistema imune, ativar uma memória contra uma doença que está aí no ambiente. Para quando a gente entrar, antes que a gente entre em contato com o agente infeccioso causador dessa doença, a gente já tem uma resposta de defesa. E é essa proposta, né, da comunidade científica atual de desenvolver uma vacina contra o coronavírus para que quando as pessoas que ainda não tiveram, principalmente, né, as pessoas que ainda não tiveram contato com essa doença, tenham a possibilidade de combater a doença internamente ou não desenvolver a sua forma mais grave. Então, a vacina nada mais é do que injetar no organismo, seja partes do vírus, então a cápsula do vírus, quando a gente está falando de uma vacina viral, por exemplo, que é o caso do coronavírus, né, da Covid-19, injetar no organismo, seja a cápsula, seja alguma proteína, né? Enfim, alguma parte do vírus no seu organismo para que aquela parte do vírus seja o antígeno que vai estimular a produção de anticorpos pelo seu sistema imune, tá? E aí, uma vez que o seu sistema imune já é capaz de reconhecer aquela cápsula do vírus, então quando você entrar em contato com o vírus no ambiente, o vírus vivo, o vírus inteiro, você vai conseguir se proteger porque você já tem células de memória produzidas e armazenadinhas lá no seu organismo, tá? Então eles podem injetar seja partes do vírus, proteínas do vírus ou vírus atenuado, que é quando o vírus ele não tem a possibilidade de desenvolver a forma mais grave da doença. Talvez estimular alguns sintomas mais leves, mas não desencadear as formas mais graves, principalmente no caso da Covid-19, em que as pessoas precisam de intervenção hospitalar. Não faria sentido, né, injetar o vírus na população e a população precisasse recorrer à assistência médica para combater aquele vírus que a vacina injetou. Então não faz sentido, né? Então a expectativa é que com o vírus atenuado, no máximo a pessoa precise ali de alguns cuidados ou tenha sintomas leves, mas que o seu sistema imune trabalhe e produza células de memória para que quando a pessoa entrar em contato com o vírus de verdade, ela consiga ter uma resposta eficaz no combate à doença. Bom, vamos falar agora sobre a importância da vacina, né? Será que é recente esse comportamento da população de contestar se tomar a vacina vale a pena ou não vale a pena? Será que vacinar a população é realmente uma medida eficaz? Bom, então para isso a gente vai trazer alguns dados para complementar essa discussão. Em primeiro lugar, a vacinação, isso independente da vacina, eu posso até citar algumas para vocês aqui, né? Ela salva no mundo mais de 3 milhões de vidas no mundo por ano. Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde. E é bem importante a gente levantar esse fato, né, esse número, 3 milhões de pessoas por ano são salvas graças à vacinação em um momento em que muito tem se contestado a eficácia de vacinar seus filhos, né? Isso dependente da Covid-19, eu falo isso para vacinação de um modo geral. Além disso, né, além de vacinar ser importante porque salva as pessoas, né, muitas pessoas elas não desenvolvem doenças porque elas se vacinam antes, né, além de ser importante por salvar, isso é importante para a economia, porque quando as pessoas ficam doentes, isso gera um custo. Essa pessoa ela vai ter que parar de trabalhar, né, porque ela precisa se tratar.
ela vai ter que buscar atendimento médico e tudo isso gera custo. Então, vacinar é importante não só no intuito de cuidar da população, do cuidado da população, mas também uma importância econômica, já que você gasta muito menos produzindo e vacinando a população do que depois você ter que deixar essa população sem trabalhar e depois você ter que deixar essa população recorrer a recursos, a assistência de saúde propriamente. Infelizmente, né, a vacina, a eficácia da vacina, ela tem sido questionada. E isso não é de agora, por conta da Covid-19. Isso já vem há um tempo. Eu vou citar aqui, então, 4 exemplos de doenças que foram consideradas erradicadas do Brasil e têm a possibilidade de voltar por conta do movimento antivacina. São elas: sarampo, poliomielite, difteria e rubéola. O sarampo foi considerado pela OMS, em 2016 chegou a receber até um certificado por isso, pelo Brasil ter erradicado essa doença. E ele voltou a aparecer na população em 2018 pelo fato das pessoas não terem o mesmo empenho em vacinar as suas crianças, os seus filhos, né? O outro exemplo é a poliomielite, que também chegou a receber esse certificado em 1994, mas essa doença corre o risco de voltar, o que é desesperador, porque lá no começo da década de 80, né, na década de 70, quando as crianças desenvolviam paralisia infantil em decorrência do vírus da poliomielite, era desesperador que se tivesse a possibilidade de uma vacina que fizesse com que essas crianças não desenvolvessem a forma mais grave da poliomielite, pudessem ficar paralisadas realmente, né? E hoje em dia está aí gratuito, disponível no SUS para as pessoas irem lá e tomar a vacina e as pessoas escolhem não fazer isso. Agora eu pergunto, será que esse movimento é recente, é tão recente assim? De onde ele surgiu? Por que será que as pessoas resolvem não se vacinar? Será que isso é do nada? Será que é só a preguiça de ir até o posto de saúde e se vacinar? Primeiro, vamos falar sobre a descoberta da vacina, né? A vacina, ela foi descoberta por um cientista, podemos falar assim em inglês, chamado de Edward Jenner, no século 17, né? Quando ele soube que trabalhadores rurais que tinham entrado em contato com a varíola bovina, que desenvolve ali os sintomas mais brandos da varíola humana, esses trabalhadores rurais que haviam entrado em contato com a varíola bovina desenvolviam sintomas muito mais leves da varíola humana lá no século 17, enquanto existia um surto de varíola na Inglaterra, né? A partir daí, então, ele testou a possibilidade de injetar uma forma mais branda da varíola, que no caso é a varíola bovina, em pacientes e percebeu que esses pacientes não desenvolviam, assim como os trabalhadores rurais, as formas mais graves da varíola humana que vinha circulando na população inglesa naquele período, tá? Esse é o registro mais antigo que se tem sobre a descoberta da vacina. Bem, ainda dentro desse contexto histórico, a gente tem um movimento importante para a gente analisar, antes de a gente falar sobre o movimento antivacina atual, que foi a revolta da vacina, que aconteceu lá no início do século XX, aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Justamente no período de vacinação contra a varíola, tá? Bom, em relação à vacinação, em relação à revolta da vacina, a gente precisa trazer alguns dados relevantes. Lá no começo do século XX, não existia coleta de lixo, não existia saneamento básico, pelo menos não nos moldes que a gente tem hoje, né? Além disso, existia um plano de urbanização que, obviamente, não queria considerar as classes mais pobres, né? O objetivo do plano de urbanização do Rio de Janeiro lá no início do século XX era favorecer a cidade, principalmente para a classe mais abastada, né? Para as pessoas mais ricas, e em detrimento da população mais pobre, que era cada vez mais empurrada para a periferia, para os morros e assim por diante.
Muito bem, então dentro desse contexto, né, a população mais pobre, cada vez mais jogada para a periferia, sem saneamento básico e lixo sendo acumulado na cidade, nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, obviamente que poderia aparecer surtos de diversas doenças e foi o que aconteceu. Três delas eram as principais: a varíola, a febre amarela e a peste bubônica, né, por conta dos ratos que circulavam na cidade. Para tentar solucionar esses problemas, o governo então resolve realizar uma campanha de saneamento, só que essa campanha de saneamento foi feita de forma totalmente arbitrária, sem fazer a população naquela época entender a importância da higiene, a importância do saneamento básico e a importância da vacinação. Dentro desse contexto, surge o médico Oswaldo Cruz, que é contratado pelo governo, né, para impor a vacina obrigatória na população, para todo brasileiro com mais de 6 meses de idade. Querendo se aproveitar do movimento popular contra a vacina, diversos políticos da oposição e militares também se colocaram contra a vacinação, né? A própria mídia, inclusive, vocês estão vendo aqui uma charge, né, que era feita, a imprensa na época ajudava a fomentar essa dúvida sobre a vacinação, fazendo piada, fazendo ironia contra o próprio médico sanitarista Dr. Oswaldo Cruz. Bem, esse descontentamento generalizado acabou culminando com a revolta da vacina, né, que teve apoio dos militares, inclusive para tentar derrubar o presidente da época. Bem, esse movimento anti-vacina mais recente que a gente vê acontecendo, que influencia diretamente a vacinação contra a Covid-19, ele surge em 1998 com a publicação de um cientista britânico renomado chamado Andrew Wakefield, em uma revista bastante importante no meio científico chamada Lancet, né, em que ele relaciona uma vacina que é a tríplice viral que previne cachumba, sarampo e rubéola com autismo. E ele traz dados bastante convincentes no artigo, né? Ele sugere, então, que crianças que eram vacinadas com essa tríplice viral tinham mais possibilidade de desenvolver autismo. E isso causa um desespero na população de maneira geral, né? Como a gente está falando sobre ciência, e ciência não é dogma, ninguém chega no meio científico, fala alguma coisa ou contesta alguma coisa e aquilo é levado como verdade absoluta, os dados, por mais que até aquele momento esse cientista fosse um cientista respeitado, né? Aquela revista que estava trazendo à tona aquele questionamento também fosse uma revista respeitada no meio científico, outros cientistas pelo mundo afora resolveram avaliar esses dados, né? Resolveram refazer essas análises, resolveram desenvolver esses experimentos novamente, né? E começaram a perceber que poderia haver algumas irregularidades com aquilo que havia sido publicado pelo Andrew, né? E aí eles começaram a contestar. Como eles viram, né, esses cientistas, como eles viram que os dados deles não batiam com os dados do Andrew, eles começaram a questionar: ou os nossos dados estão errados, ou os dados do Andrew estão errados. Um tempo depois, foi averiguado que o médico, junto com seus advogados, queriam lucrar em cima dos processos contra os fabricantes dessas vacinas, tá? Então, tudo isso ajudou a derrubar de uma vez por todas essa história de que a tríplice viral desenvolvia o autismo. Só que aí o assunto já tinha virado burburinho, né? E até hoje você consegue encontrar na internet pessoas contestando diversas vacinas, achando com o argumento de que a vacinação induz o aparecimento de uma outra doença, e sempre com um fundinho desse acontecido lá de 1998. É importante a gente considerar que a vacina, ela, além de ser uma proteção individual, ela é um acordo coletivo, né? A gente precisa considerar que várias pessoas, elas não podem se vacinar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, a vacina contra a rubéola.
A vacina contra a rubéola, ela não pode ser aplicada em mulheres grávidas, né? Vamos supor que tem um surto de rubéola, né? Ou está por vir aí um surto de rubéola e aí o governo resolve começar a vacinar as pessoas. Ah, professora, mas a rubéola não é uma doença tão grave, não sei o que e tal. Ela é particularmente grave para mulheres grávidas porque ela pode provocar o aborto, pode provocar uma malformação do feto, né? Sendo que quando a mulher já está grávida, ela não pode tomar essa vacina. E se tiver um surto, ela vai entrar em contato com o vírus que está no ambiente. Então, o que acontece? Por que a vacina ela é um acordo coletivo? Se essa mulher grávida que não pode se vacinar, ela está rodeada nos ambientes em que ela circula somente de pessoas vacinadas, ela não vai entrar em contato com o vírus, porque ninguém vai transmitir o vírus para ela, mesmo ela não estando vacinada, certo? Agora, se ela entrar em contato com uma pessoa que não se vacinou, né, uma pessoa que não está grávida, se essa grávida entra em contato com uma outra pessoa que não se vacinou e essa pessoa está contaminada, ela pode transmitir para essa mulher grávida que não pode se vacinar por estar grávida. Então a vacinação, além dela ser uma proteção individual, ela é um acordo coletivo. Por isso que é importante que a população ela se vacine de forma massiva. Então, se você está no grupo em que está sendo indicada a vacinação nesse período, procure se vacinar. Se seu pai está dentro da faixa etária em que estão vacinando agora lá no posto de saúde, procura ver se já tem vacina lá no posto de saúde, porque além dele se proteger, ele também vai ajudar na proteção de outras pessoas que não podem se vacinar, tá? Para a gente terminar esse nosso vídeo, eu vou levantar um questionamento agora especificamente sobre as vacinas que já estão disponíveis no mercado contra a Covid-19. Né? Que muita gente deve ter feito essa pergunta, né? Se no começo do ano passado muita gente falava, mas vacina vai demorar muito para aparecer, e falavam-se muito sobre o tempo de desenvolvimento de uma vacina, e aí um ano depois do aparecimento dos primeiros casos lá na China, a gente já tem, foi em dezembro do ano passado agora, dezembro de 2020, a gente já tinha aí algumas vacinas já em fase final de teste, né, e disponíveis agora para o mercado, para os governos do mundo inteiro comprar. Aí a pergunta que um monte de gente se fez foi, não falaram lá no começo que demorava 3 anos, pelo menos, né, para desenvolver uma vacina? Como é que em 1 ano já tem aí vacina disponível? Eu não vou tomar essa vacina porque sei lá se essa vacina vai funcionar mesmo, como é que eles desenvolvem uma vacina tão rápido, né? Então, para responder essa pergunta, eu vou colocar aqui o nome do pesquisador. Eu assisti a entrevista desse químico da Unicamp e ele ele responde várias dessas perguntas. Bom, em primeiro lugar, é preciso a gente fazer a seguinte observação: a gente está em uma pandemia que acomete o mundo inteiro, né? Independente de país, independente de classe social. Então, a gente tem uma doença que está acometendo as populações mais pobres do mundo, em países mais subdesenvolvidos do mundo, como a gente tem pessoas nos países mais ricos e pessoas mais ricas desenvolvendo as formas mais graves da doença. Então, o mundo inteiro está interessado, o maior interesse nesse momento do mundo inteiro é justamente a vacina ou um tratamento eficaz contra a Covid-19, né? Quando a gente analisa, absorve essa observação, quando a gente absorve essa observação, né, a gente não fica difícil a gente concluir que todo tipo de investimento possível vai para o desenvolvimento da vacina. Todo interesse científico vai para o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Então a gente tem aí um interesse de pesquisa e a gente tem um interesse financeiro, né? E terceiro, a gente tem um interesse burocrático. Então, com mais investimento, com mais interesse científico e com menos burocracia, tudo isso desacelera, né, o tempo de desenvolvimento da vacina. Outro fato importante é que logo que o vírus foi isolado, né, logo que se descobriu que estava causando aqueles primeiros surtos lá, os primeiros surtos da Covid-19 e que o vírus foi isolado, né,
rapidamente o genoma foi sequenciado. O genoma do coronavírus foi sequenciado. E isso contribuiu muito para o desenvolvimento das pesquisas para culminar na vacinação, para culminar na vacina, porque conhecendo o seu inimigo, né, você consegue combater o seu inimigo mais facilmente. Outro ponto importante para a gente ressaltar é o conhecimento acumulado. A gente não está falando do desenvolvimento da vacina para a varíola lá no século XVII. A gente está falando de um desenvolvimento de uma vacina agora no século XXI, em que já existe o conhecimento acumulado, né? A própria Coronavac, que é essa vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan, ela nada mais é do que uma vacina baseada numa tecnologia que a gente já conhece, eu digo a gente, a comunidade científica. A comunidade científica já conhece desde os anos 50, né? Que nada mais é do que inocular no indivíduo o vírus atenuado. Inoculando o vírus atenuado, né? É o mesmo princípio que comentou aqui no começo, explicando o que é a vacina. Por último, é importante a gente falar que por mais que a vacina ela tenha sido desenvolvida de forma mais rápida do que as vacinas produzidas anteriormente, é importante levar em consideração que esse processo foi um processo seguro, seguindo todos os protocolos de segurança e de eficácia, até porque os cientistas conseguiram acelerar diversas etapas, fazendo testes in vitro e in vivo de forma concomitante, mas quando chegou na fase de testar como que a vacina ia afetar o organismo ou na população de maneira geral, isso aí não tem como acelerar. Eles precisavam esperar e ver como é que aquela vacina ia se comportar na população. Então, nesse ponto, a vacina não podia ser acelerada, ela não podia, o processo de teste não podia ser acelerado. Com exceção disso, né, a vacina foi desenvolvida com todos os protocolos de segurança e eficácia, trazendo para a gente a segurança de que ao tomar a vacina a gente tem menos chance de desenvolver a forma mais grave e de morte, né, que é o que mais desespera a gente no meio dessa pandemia. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, eu vou pedir para vocês comentarem na postagem dessa publicação, tá? E eu vou respondendo no dia da nossa aula, tá? E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, é só falar aqui embaixo para a gente ajudar a promover essa discussão, tá bom? Então, um grande beijo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, tchau!